nosso Deus, nosso Pai, estamos felizes por estar na Tua casa. É um privilégio podermos estar aqui para ter um encontro pessoal contigo. Estamos aqui como humildes pecadores, necessitando de um Salvador, necessitando de um abraço, necessitando de perdão e palavras de conforto, para que possamos sair reavivados, animados, para prosseguir falando do Teu amor, prosseguir testemunhando do que o Senhor tem feito em nossa vida. Fica com cada adorador nesta noite, aqueles que vieram buscar uma bênção especial, que possam encontrá-la nesta noite, ó Pai. É o que te rogamos, no doce nome de Jesus. Amém. Vejamos Tua glória e poder nesta geração. É o milagre, Senhor. Me ajuda a ver os Teus milagres. É o milagre de amor. Eu quero receber Teus milagres, Senhor. Que se chama pelo meu santo nome. Confesse, humilhar e orar. Sou povo que se chama pelo meu santo nome. Se desviar dos Teus maus caminhos, seguir procurando um milagre, eu farei. Eu sararei. É o milagre, Senhor. Me ajuda a ver Teus milagres. É o milagre de amor. Eu quero receber Teus milagres, Senhor. Uma bênção Tua promessa, nesse campo hoje uma promessa. Quero receber Teu Espírito em mim. Em mim.
Irmãos, Sexta-feira Santa. Eu sei que muitos comemoram a sexta-feira porque é um dos grandes feriados do nosso calendário. Outros comemoram a Sexta-feira Santa, obrigado. Outros comemoram a Sexta-feira Santa porque é o dia que não se come carne, mas come peixe. E se eu perguntar aqui quantos comeram um peixinho hoje, eu sei que muitas mãos eu vou ver levantadas. Peixinho é bom, né, irmãos? Jesus, aliás, um dos maiores carpinteiros e pescadores na hora vaga. Melhorou, obrigado, viu, Caio? Eu agradeci, já tá ótimo aqui. Tá fantástico, obrigado. E um peixinho na Sexta-feira Santa, todo mundo gosta, não é? Mas nós estamos acompanhando aqui a trajetória dos últimos momentos de vida do nosso Salvador. E hoje eu vou estar tentando utilizar 2 temas num único sermão. Até porque a nossa semana encerra-se hoje e não amanhã, como de costume. Então eu vou utilizar 2 temas num único sermão. Espero que todos, sob a direção e condução do Espírito Santo, possam entender qual o real sentido da Páscoa na nossa vida. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia abrisse no livro de Mateus. E como eu disse a vocês, durante toda essa semana, todos os sermões foram embasados em 2 capítulos do Evangelho de Mateus, o capítulo 26 e o capítulo 27. Você que não tem Bíblia, por gentileza, levante a sua mão, nós estaremos providenciando uma Bíblia até você. Quantos precisam de Bíblia? Quantos estão sem Bíblia? Por gentileza, aqui, Sidney, aqui na frente, aqui ao lado, do lado da Eli. Aqui ao lado da Eli também, por gentileza, aqui na frente, aqui no segundo banco. Se você está sem Bíblia, por gentileza, levante a mão que uma Bíblia chegará até você. Agradeço a vocês pela distribuição da Palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 57 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 27, o verso 57 em diante. A palavra do Senhor, a minha Bíblia, diz o seguinte, acompanhe você, por gentileza, a leitura. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol, num pano limpo de linho, e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando então uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. E achavam-se ali sentados em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. O verso 62 diz o seguinte: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se até Pilatos. Disseram-lhe então: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a sua escolta. Jesus estava guardado naquela tumba. Aquela tumba agora havia feito silenciar o Senhor de todo o universo. No período da morte de Cristo, entre 3 e 4 horas da tarde daquela sexta-feira, Jesus agora estava sendo retirado da cruz. Uma intervenção de 2 homens que faziam parte do Sinédrio, que a Bíblia os chama de José, um homem proveniente de Arimateia, e de Nicodemos, 2 homens que faziam parte daqueles 71 que compunham o Sinédrio judaico. 2 homens de uma grande influência, 2 homens de um conhecimento vasto e de muito dinheiro, de muita riqueza, que tinham livre acesso a Pilatos. Eles chegam até Pilatos e pedem, de uma maneira toda carinhosa,
se assim podemos colocar, a permissão para retirar o corpo de Jesus da cruz. José de Arimateia e Nicodemos, a Bíblia os chama de seguidores do Mestre, discípulos de Jesus, alguém que seguia Jesus. Quando na grande verdade Nicodemos, por medo, quem sabe até preconceito de lidar com Jesus, aquele que andava com as prostitutas, com os ladrões, aquele que comia com os pobres. Nicodemos, quem sabe, sentindo um pouco daquele orgulho denominacional que o judaísmo assim o dava, resolveu encontrar-se um certo dia com Jesus, porém à noite, na alta madrugada. José de Arimateia até então não é citado na Bíblia até então. Apenas no capítulo 27 é que inicia-se então a narrativa de quem era José de Arimateia. E a narrativa começa muito semelhante à de Zaqueu, homem rico. E a Bíblia evidencia que José de Arimateia, bem como Nicodemos, eram homens ricos, homens de posse, homens de influência. Querido, José de Arimateia havia construído um túmulo, uma sepultura nas pedras. Não era de costume das pessoas ricas construírem sepulturas próximo aos lugares de execuções, como era o caso ali do Calvário, do Monte Caveira. Os homens ricos, eles tinham lugares específicos nas colinas, onde ali faziam o seu jazigo, o seu túmulo, diferenciando de um lugar considerado imundo, como aquele que era o Gólgota, um lugar de execução. A grande verdade é que o túmulo que José de Arimateia havia preparado, obviamente nos remota que não era para ele. O túmulo que ele havia feito na pedra não era para ele. A grande verdade é que Jesus, em tudo, quando passou nessa terra, nada era dele. Uma das grandes lições que Jesus nos ensina na sua morte é uma lição chamada simplicidade. Algo muito raro de se ouvir, principalmente no mundo secular e também no mundo evangélico. Simplicidade. Pessoas simples. Pessoas que não estão preocupadas com a aparência, com o que as pessoas acham ou pensam, mas preocupadas em fazer a vontade de Deus. Queridos, o relato nos mostra que Jesus, ele não tinha nada. A grande verdade é que onde Jesus nasceu não era dele. A manjedoura pela qual ele cresceu, que ele ficou ali juntamente na estrebaria com os animais, também não era dele. Os pães e os peixes que ele fez o milagre da multiplicação também não eram dele. O barco onde viajou e pregou e acalmou a tempestade não era dele também. Bem como a sala, o cenáculo onde instituiu a Santa Ceia também era emprestado. Nada era dele. E no momento da morte, ele não poderia, quem sabe, quebrar o protocolo. A sepultura na qual ele havia sido depositado também não era dele. Uma lição extrema de simplicidade. Para que você tenha ideia, Jesus, o homem mais falado, o maior homem que já existiu nessa terra, no seu cortejo fúnebre, queridos, apenas 4 pessoas acompanharam esse cortejo. Foram eles Nicodemos, José de Arimateia e as duas Marias. Esses dias atrás foi comemorado, ou aliás, vai ser comemorado agora o aniversário da morte de Ayrton Senna da Silva. O maior piloto que todos, principalmente os brasileiros, já viram. A morte de Ayrton Senna, até hoje é lembrada com uma forte dor nos corações. Eu me lembro do cortejo de Ayrton Senna que praticamente foi quase que decretado um feriado nacional. Todo mundo parou. O mundo parou, as mídias pararam, as pessoas mais célebres de todo o mundo vieram. Alan Prost, que era o seu adversário ferrenho, estava ali segurando uma das hastes do caixão. Pilotos de renome, autoridades, o mundo parou para acompanhar o cortejo de Ayrton Senna da Silva. O cortejo de Cristo, o homem que dividiu a história. Antes e depois de sua vida, apenas 4 pessoas acompanhavam. Lições de simplicidade. Jesus estava mostrando para você e para mim
que para ser um cidadão do reino de Deus, primeiramente precisamos morrer para o nosso eu e adquirir uma simplicidade que somente o céu pode nos conceder. Isaías 53, uma das profecias messiânicas escrita aproximadamente 720 anos antes de Cristo. Isaías 53, o verso 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte. Queridos, as profecias atêm a detalhes que são fundamentais. A vida toda Jesus esteve com os perversos, com os bandidos, com os ladrões, com aqueles que eram conhecidos como a escória da sociedade. Mas na sua morte, eram os ricos que o estavam acompanhando. Uma grande lição que Jesus ensina também em sua morte. É uma lição, um exemplo de fidelidade. Queridos, Jesus morreu numa sexta-feira. E como todo judeu, no verso diz que iniciava o dia da preparação. O que era o dia da preparação? A lei mosaica dizia que o sábado era considerado o dia santo do Senhor. Muito antes da lei mosaica ser dada, a lei do Sinai, ela já demonstrava que o sábado já havia sido instituído muito tempo antes do Sinai. Porque o quarto mandamento, em Êxodo 20, verso 8, diz: lembra-te. E é óbvio que se eu peço para você se lembrar de algo, é porque aquilo já havia sido falado anteriormente a você. Quer um exemplo ainda melhor? Jesus nos deu exemplo. Jesus foi o maior exemplo que essa terra já viu em todas as coisas. Há um livro de Augusto Cury, um médico, alguém muito famoso no meio acadêmico, e ele faz uma série, e uma dessas séries ele coloca Jesus, o melhor psicólogo que o mundo já viu. Jesus, o maior líder que o mundo já viu. E ele faz uma série sobre a liderança de Jesus, colocando Jesus como o maior homem que esse mundo já viu. E isso é uma verdade. E se nós podemos nos espelhar ou tirar o exemplo de alguém, por que não de Jesus? Queridos, Jesus nos deu o exemplo do descanso quando concluiu a obra da criação. Após Jesus ter terminado toda a criação, está lá em Gênesis 2, versos 2 e 3, diz que, havendo Deus terminada toda a sua obra, Ele descansou no sétimo dia. E não apenas descansou. O verso 3 diz que Ele santificou e abençoou esse dia. O fato de santificar é separar, é tornar separado, é tornar diferenciado dos demais aquele dia. Queridos, não apenas só na criação, mas quando Jesus estava concluindo a sua obra de salvação pelo homem, Jesus também descansou naquela tumba. Jesus estava cumprindo o mandamento do Senhor de descansar no sábado. Queridos, quando Jesus voltar a essa terra, e começar então a obra de recriação, Ele também descansará juntamente com os seus filhos. Não sou eu que o digo, mas Isaías no capítulo 66, o verso 22 e o verso 23 diz o seguinte: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E ele diz: e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado ao outro sábado, virá todas as pessoas me adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, Jesus concluiu a sua obra da criação e descansou, concluiu a sua obra de redenção e descansou, e concluirá a sua obra de recriação da terra, e comemorará essa recriação através do descanso, instituindo o sábado como seu dia, o dia de descanso e repouso. Queridos irmãos, na tumba, no túmulo, Jesus nos ensina pelo menos essas duas lições. Lições de simplicidade. Sermos pessoas simples, pessoas de fácil acesso, pessoas que amam as pessoas pelo simples fato do que elas são, não do que elas têm. Queridos, há um grande problema hoje no mundo,
O mundo tem medido as pessoas por aquilo que elas têm, e isso tem causado todo esse transtorno em nosso meio. As pessoas têm analisado você pelo seu status, pelo carro, pela roupa, pela sua fala, pelo seu estudo, por tudo aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Jesus, quando quebrou esse paradigma, os próprios discípulos esperavam que Jesus fosse, quem sabe, uma pose de um lorde, um diplomata, alguém da alta sociedade. E de fato era, porém não da sociedade terrestre, mas da sociedade celestial. As palavras de Cristo, aquele linguajar correto. Queridos, Jesus tinha uma postura, mas o simples fato dele ter toda essa postura e essa pompa, Jesus se relacionava com aqueles que eram considerados a escória da sociedade. Isso causava uma má impressão para os líderes da igreja. Isso causava um embaraço muito grande para aqueles que queriam seguir a Jesus, que eram da alta sociedade. Não é à toa que José de Arimateia só se converte a Cristo no momento da sua morte. Nicodemos o procura de uma alta madrugada, mas é na tumba, quando Jesus fecha e cessa a sua respiração, que esses homens selam o seu compromisso diante do Criador do universo. Queridos, aquelas mãos que fizeram tantos milagres havia repousado sobre o peito do Mestre. Aqueles pés que haviam trilhado os caminhos da Galileia, aqueles pés que haviam andado sobre o mar da Galileia, aqueles pés na qual João Batista disse que não era digno de atar as fivelas de suas sandálias, estavam agora inertes dentro daquele túmulo. Jesus havia cessado toda a sua obra. Jesus havia cessado o seu exemplo diário, o seu exemplo de vida. Mas, queridos, o que Jesus estava querendo mostrar diante daquele ato é que foi na cruz que ele venceu o pecado. Foi na tumba que ele estava vencendo a morte. E após vencer o pecado e a morte, Jesus estava agora dando um legado, dando um testamento àqueles que deveriam ser os seus discípulos. E é neste momento que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Virando uma página, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, o verso 18 ao verso 20. Estes são os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Estes são, quem sabe, a certeza e a garantia da vitória de todo crente. Mateus capítulo 28, verso 18 ao verso 20. Mateus 28, verso 18 ao 20, a minha Bíblia diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos dividir esta declaração de Jesus, esses 3 versículos, em 3 partes. A primeira parte, uma declaração, algo enfático, algo declarado do próprio Mestre. Toda autoridade me foi dada. O que é autoridade? O que você entende por autoridade? Autoridade nada mais é direito de usar um poder que lhe é constituído. Você na igreja, você é um diácono. Você é instituído de uma autoridade de usar este poder dentro da igreja, na esfera eclesiástica. Você é o diretor de uma escola. Essa autoridade te reveste, te investe para utilizar esse poder como diretor em toda a escola. E assim sucessivamente. Um pai de família na sua casa, um aluno da escola, ele tem direitos, tem autoridade. E Jesus agora, pelo fato de vencer a morte, de vencer o pecado, ele declara que toda a autoridade lhe foi dada. E há um detalhe.
O Evangelho de Mateus é o evangelho que mais enfatiza a autoridade de Cristo. João é um evangelho escrito para enfatizar a crença no Messias, a crença em Jesus como enviado de Deus. A palavra que mais se repete no evangelho de João é a palavra crer, ou creiam. E no evangelho de Mateus, a palavra que mais se repete em relação a Jesus Cristo é a palavra autoridade. Para que você tenha ideia, em Mateus 7,29 diz que Jesus tinha toda a autoridade nos ensinamentos. Mateus 8, de 1 a 13, diz que ele tinha autoridade para curar. Mateus 9, verso 6, fala que ele tinha autoridade de perdoar pecados. Mateus 10, 1 diz que ele tinha autoridade sobre Satanás e que ele revestiria também os seus discípulos para que tivessem essa mesma autoridade diante do inimigo. Queridos, o evangelho de Mateus é o evangelho que mais enfatiza a autoridade de Cristo. E Cristo agora diz que toda autoridade lhe foi dada não apenas no céu, para cumprir o propósito do Mestre, mas a autoridade lhe foi dada também na terra. Jesus tinha autoridade sobre os seres de todo o universo. No céu, porque Ele era criador de todas as coisas. E na terra, porque Ele era o nosso Redentor, era agora o nosso Salvador. Queridos, a autoridade de Cristo lhe é investida, porque Ele venceu o pecado na cruz e a morte na tumba. Não foi a morte que pôde silenciar o nosso Mestre, porque assim como cumpriu-se a mensagem bíblica, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Queridos, ao Jesus ressuscitar, Ele nos delega, Ele nos atesta, Ele nos dá agora um testamento, um legado, que devemos tomar posse deste legado e proclamar às pessoas o que Mateus capítulo 28, 18 em diante nos pede. O segundo ponto que nós podemos dividir aqui, o primeiro é uma declaração, toda a autoridade me foi dada. O segundo ponto é uma ordem do Mestre. É uma ordem. É algo imperativo. O verbo utilizado aqui é um verbo no imperativo, fazei discípulos. Os verbos utilizados no imperativo é uma linguagem utilizada de reis. Eram os reis que utilizavam esse termo. O povo, a plebe, a sociedade mais ali aristocrática da época de Cristo, eles utilizavam os termos mais até coloquiais, mas os verbos eram já verbos muitos focados no particípio. Ir. E são os verbos que o texto nos apresenta aqui. Ide, ensinar, guardar. Mas a ordem do Mestre é ide e fazer discípulos. Queridos, o fato de fazer discípulos não é algo fácil. Hoje, em pleno século 21, a cada esquina que passamos, nós vemos uma igreja aberta. Vemos uma igreja com um estilo de culto, outra com estilo de pregação, com estilo de roupa, com estilo de penteado, uma com estilo de templo. Você passa em algumas igrejas, as luzes estão apagadas, luzes neon, você passa em outras, estão brilhosas, uma tem a fachada de um jeito, outra tem de outro. E Jesus disse, fazei discípulos. Quais tipos de discípulos Deus está procurando? O que evidencia uma pessoa ser discípulo de Jesus ou simplesmente um membro? Faço parte agora de um clube. Nesse meu clube, todos os homens têm que andar de terno e gravata. Nesse clube que eu frequento, não se assiste televisão. Nesse clube que eu frequento, não se anda de carro, só de bicicleta para manter um bom corpo. Nesse clube que eu frequento, a ordem do Mestre é de fazer discípulos. E eu procurei aqui algumas coisas. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas diferenças entre um membro e um discípulo. Quais as diferenças primordiais entre um membro e um discípulo? Entendam que a ordem do Mestre é para fazer discípulos. Um membro ganha-se, discípulo se faz. O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro luta por crescer, o discípulo luta por reproduzir-se. O membro se apoia no pastor. O discípulo é um apoio ao pastor. O membro gosta de elogio.
O discípulo gosta do sacrifício. O membro entrega parte dos seus ganhos. O discípulo entrega a sua vida. O membro pode cair na rotina. O discípulo é um renovador. O membro espera que se designe para ele uma tarefa. O discípulo tem iniciativa e está pronto para assumir a responsabilidade. O membro murmura e reclama. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O membro é regido pelas circunstâncias. O discípulo aproveita as circunstâncias. O membro reclama que o visitem. O discípulo é um visitador. O membro vale para somar. O discípulo multiplica. O membro só é forte como soldado na trincheira. O discípulo está à frente da batalha. O membro cuida das estacas e da tenda. O discípulo amplia o espaço de sua cabana. O membro cria os hábitos. O discípulo rompe os paradigmas. O membro sonha com a igreja ideal. O discípulo entrega-se para conseguir a igreja ideal. O membro, sua meta é ganhar o céu. O discípulo, sua meta é conduzir pessoas ao céu. O membro prega o evangelho. O discípulo faz discípulos. O membro gosta de campanhas, de programações. O discípulo vive em campanhas. O membro espera um reavivamento. O discípulo inicia o reavivamento e é parte dele. O membro quer uma almofada. O discípulo quer uma ferramenta. O membro diz, talvez. O discípulo diz, eis-me aqui. O membro é importante. O discípulo é indispensável. O membro é transtornado pelo mundo. O discípulo transforma o mundo. O membro vê problemas. O discípulo vê o poder de Deus. A pedida de Cristo é que façamos discípulos. Quem sabe se você desse uma olhada na sua vida espiritual. Quem sabe se você, intimamente falando, olhando para dentro de si, em quais das fileiras você tem se enquadrado até os dias de hoje? Estou pregando para membros ou estou pregando para discípulos de Deus? É uma pergunta que você deve responder. Queridos, o imperativo de Jesus é que façamos discípulos. Após fazer o discípulo, após manter o discípulo no caminho de Deus, ele diz, então vá, faça discípulo, ensine essas pessoas todos os ensinamentos da Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos passa, e depois ensine-os agora a guardar, a praticar todas estas coisas. Qual é a nossa missão? Qual a missão pela qual o Mestre te chama? A nossa missão não é outra, a não ser ir e proclamar o Jesus Cristo ressuscitado, que hoje vive no céu, intercede por você e por mim, e que muito em breve voltará para nos buscar, mas porém levará somente os discípulos, não os membros. Terceiro ponto que podemos extrair desse verso tem a ver com a promessa. Vimos a declaração de Cristo a respeito da autoridade, vimos a ordem de fazer discípulos, e o terceiro ponto que Jesus nos ensina agora é a promessa que Ele nos apresenta. Jesus não está só presente quando o seu povo se reúne. Mateus 18, 20 diz, aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, o que diz lá? Ali eu estarei. Quer dizer que para Jesus estar presente eu preciso estar com mais alguém. Então se eu estou aqui com a Francisca, Jesus está presente comigo. Se eu estou sozinho no metrô, indo trabalhar, Jesus não está presente comigo, porque tem que estar um ou dois reunidos em meu nome. É isso? Jesus cumpre a sua promessa. Um dos grandes motivos do sacrifício de Cristo ter sido aceito, a maior evidência para o ser humano de que o sacrifício de Cristo foi aceito, foi a descida do Espírito Santo à terra. Jesus falou, eu vou, mas enviarei um outro igual a mim,
o Consolador. Este falará as mesmas coisas que eu falei, e lhes ensinará sobre o pecado, a justiça e o juízo. Este Consolador, o Espírito Santo, ele faz a função que Jesus Cristo fez quando aqui na terra estava, a função do Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não em hierarquia nem em poder, mas todos são Deus, todos possuem as mesmas prerrogativas de Deus, todos possuem o mesmo poder, a mesma autoridade, todos são onisciente, onipresente e todos são poderosos, todos são iguais. O Espírito Santo é Deus conosco aqui na terra. A função do Espírito Santo é orientar o crente o caminho em que deve seguir. É orientar o crente em suas escolhas. É orientar o crente, os discípulos, nas decisões que devem tomar ou não devem tomar. Queridos, a graça de Cristo que nos é outorgada hoje, ela é capaz de restaurar todas as coisas. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, e essa vitória nos é concedida hoje por meio do Espírito Santo. Não existem proporções mínimas ou máximas para o poder do Espírito Santo. O que o Espírito Santo precisa é apenas de um espaço na sua vida. O que o Espírito precisa e pede de você hoje é apenas uma brecha para que ele possa entrar em você, mudar a sua história, transformar a tua vida e fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, o que o pecado nos roubou, o que o pecado nos tirou, Jesus Cristo nos deu de volta. O pecado nos deixou desnudos, segundo Gênesis 3, verso 7, que diz: quando o homem pecou, ele ficou nu. Porém a graça nos concede as vestiduras brancas, Apocalipse 3, verso 5. O pecado nos afastou da presença de Deus, Gênesis 3, verso 8, o homem se escondeu de Deus. A graça nos assegura viver na presença de Deus, Apocalipse 3:12. O pecado nos lançou fora do Éden para ganharmos o nosso pão. Gênesis 3:19 diz que do suor do teu rosto agora comerás. Porém a graça nos leva para o céu para comer o maná escondido. Apocalipse capítulo 2, verso 17. O pecado nos devolve à terra. Tu és pó, e ao pó voltarás, Gênesis 3:19. Porém a graça nos concede o trono, Apocalipse 3:21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. O pecado nos conduz à morte, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A graça nos leva à vitória sobre a morte, Apocalipse 2:11, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O pecado roubou o nosso domínio. Lançou-nos fora do jardim do Éden, segundo Gênesis 3:23. Porém a graça recupera a nossa autoridade sobre todas as nações. Apocalipse 2, verso 26 e 27 diz: e eu lhe darei autoridade sobre todas as nações. O pecado nos privou da árvore da vida. Gênesis 3:24 diz que Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou querubins às portas. Porém, a graça nos restaura a árvore da vida. Apocalipse 2:7 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Promessas. Promessas já cumpridas. Promessas que se cumprirão, e se cumprirão na vida de todos aqueles que creem. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não provém do seu esforço, não provém de guarda de lei, isso não provém de sábado, não provém de domingo, isso não provém de nada que possa vir de uma obra meritória humana. Efésios 2:8, ele sacramenta que é unicamente pela graça que sois salvos. E Paulo é mais enfático, ele diz: isso não vem de você, isso é dom de Deus. Essa graça está disposta a você e a mim nessa noite. Esse poder dos altos céus está derramado sobre a sua vida.
Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado. É um dos textos mais belos da Bíblia. Queridos, nós conhecemos de pecado. Nós somos doutores em pecado, nós somos PhDs em pecar. Existimos e pecamos. O salmista Davi diz que em pecado ele foi gerado. Queridos, pecado não é ato. Pecado. Achamos que são atos que cometemos. Não é? Achamos, hoje eu pequei, hoje eu não pequei. Queridos, pecado não é ato, pecado é estado. Nós somos pecadores. O nosso estado é pecaminoso. E Jesus diz que onde o pecado abundou, depois da sua morte, do seu sacrifício, da sua ressurreição, da sua exaltação à destra do Pai, Ele diz que a graça superabundou na vida daquele que crê. Queridos, esse poder é depositado em tuas mãos hoje. Essa graça salvadora e redentora está disponível a você e a mim. A pergunta que eu faço: o que você fará de hoje em diante de tamanha graça, tamanho amor, tamanha vitória que Jesus Cristo alcançou por você e por mim na cruz? O Alejandro vai cantar um hino agora. E esse hino relata um pouquinho do que esse Deus é capaz de fazer por você e por mim. Queridos, eu posso estar pregando aqui para pessoas que há muito tempo têm lutado consigo mesmo para não permitir que essa graça redentora alcance o seu coração. Posso estar falando para pessoas que estão aqui nesta noite, quem sabe, buscando em Jesus o último recurso para a salvação do seu lar, para a salvação da sua vida, da sua família, das suas finanças, do seu casamento. Queridos, essa graça poderosa, esse poder sobrenatural que não é humano, é celestial, é de outro mundo, é de outro lugar, é de um mundo que eu e você não mensuramos, está disponível a você. Queridos, que esta graça possa tomar conta do teu coração, que essa graça venha dominar a sua vida. Enquanto o Alejandro estiver cantando, eu quero fazer nessa noite o meu último apelo a você. Eu não ia fazer apelo, mas o Espírito Santo, ele diz que nós devemos pregar como se esse fosse o nosso último sermão. Como se fosse hoje o último dia que Deus me desse de vida para pregar. E diz que todos aqueles que escutem, quando recebem um apelo, esse apelo não vem do homem, vem de Deus, deveriam receber esse apelo como se fosse a última oportunidade que o céu te concede. É por isso que eu vou apelar a você. Querido, se nessa noite você quer ter um encontro pessoal com Cristo, se nessa noite você quer dar um basta na sua vida, dar um basta em lutar sozinho e permitir que o Espírito Santo conduza as suas escolhas, conduza os seus caminhos, conduza os seus passos, eu quero te desafiar a sair do seu lugar, de onde você está. E enquanto Alejandro estiver cantando, eu quero estar aqui intercedendo por você. E eu quero que você venha até aqui à frente. O simples fato de você vir aqui, até aqui à frente, diante do universo, é como se Deus estivesse vendo e entendendo a sua entrega, a entrega da tua família, a entrega dos teus problemas e da sua vida nas mãos dele. Queridos, a palavra do Senhor diz que aquilo que é ligado na terra é ligado ao céu. E eu tenho certeza que anjos de Deus estão aqui neste lugar, observando cada decisão que será tomada nessa noite. O Espírito Santo está aqui, passeando entre esses bancos, permitindo, batendo a porta, fazendo com que as pessoas abram o coração para aceitar o chamado e o apelo do Salvador. Que neste momento você não resista, mas permita que o seu coração seja transbordado pela graça salvadora de Cristo e que você saia daqui hoje transformado e renovado pela graça salvadora de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu estarei aqui à frente orando e intercedendo por você.
Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Longe caminhei sem ter Deus, a teu respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Essa é a nossa história,
Essa é a nossa música. Todo aquele que se reconhece um pecador, ele sabe que ele não consegue viver sozinho. Ele não consegue viver sem Deus em sua vida. Há um vazio no coração de cada um de nós, que só pode ser preenchido por Jesus. E nessa noite, se você assim o permitir, Jesus quer preencher este lugar no seu coração. Jesus quer trazer a você o bálsamo, o consolo, o refrigério, a paz. Uma mensagem diz: Ele quer juntar os pedaços, reconstruir a sua vida, reconstruir a sua história, reescrever novamente as páginas que foram amassadas e rasuradas pelo pecado da sua vida e te dar uma nova oportunidade de ser feliz. Eu louvo a Deus por sua vida nessa noite. Eu louvo a Deus porque você tomou uma decisão tremenda ao lado dele. Você escolheu Jesus para ser o primeiro em sua vida. Você está depositando diante dele as suas aflições, os seus pecados, os seus anseios, as frustrações, aquilo que tem te tirado o sono. E nessa noite Deus está de braços abertos para te receber. Que bom podermos receber um abraço e um afago de um Deus vivo, de um Deus que nos ama e está disposto a nos salvar. Nesse momento eu convido você a fechar os teus olhos. Nós vamos orar a esse Deus vivo, que ouve, que sabe e que vê e que conhece cada um de nós. Fechemos os olhos, vamos falar com Deus. Que privilégio, Pai querido, que o Senhor nos dá, de nessa noite a tua igreja estar em festa, uma festa espiritual onde celebramos a morte de Jesus, mas acima de tudo a vitória sobre o pecado e a ressurreição de Cristo, mostrando para cada um de nós que Ele é o Deus que ressuscita. É um Deus que ressuscita os enfermos, os mortos, ressuscita casamentos, refaz todas as coisas que humanamente dizemos estar mortas. Jesus é capaz de dar vida a todas elas. Ó Senhor Jesus, aqui existem muitas pessoas que o Senhor conhece de uma maneira toda especial. O Senhor conhece os mais profundos segredos de cada uma destas almas, ó Pai. O Senhor sabe que muitos aqui, quando sorriem, na verdade estão querendo chorar. Outros, Senhor Deus, que se calam porque se abrissem a boca, quem sabe não conseguiriam segurar as lágrimas. Mas nesta noite, cada um de nós reconhecemos a Tua soberania em nossa vida. Cada um de nós reconhecemos o Teu sacrifício e a vitória que nos é outorgada pelo sangue de Jesus. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos abrir o nosso coração a Ti. Nessa noite, Senhor Deus, nós queremos receber o Deus Espírito Santo confortando o nosso coração. Nessa noite, Senhor Jesus, nós queremos selar a nossa vida ao Teu lado. Por favor, Senhor Deus, tome-nos em Tuas mãos, tome-nos em Teus braços de amor. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as dificuldades que a vida tem nos colocado. Algumas dificuldades, Senhor Deus, têm sido tão grandes para nós, que se possível, Paizinho, nos pegue no colo e transpõe essas barreiras por nós, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, aceite o nosso louvor, aceite a nossa entrega, aceite o nosso coração. E Senhor, se podemos ainda pedir mais alguma coisa, queremos pedir que naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar, o Senhor se lembre de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, selando essa entrega contigo. Que o Senhor não se lembre das nossas transgressões e dos nossos pecados, mas que o Senhor se lembre deste voto que estamos tomando hoje, de aceitar a Jesus como nosso Salvador. E ao olharmos para a cruz, ao olharmos para o sangue que foi vertido naquele madeiro, possamos ali, Senhor, sacramentar a nossa salvação. E quando o Senhor olhar para cada um de nós, que o Senhor veja as boas e perfeitas obras feitas pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entregamos a vida também dos nossos familiares, cada um deles representados aqui por cada um de nós. Queremos que o Senhor visite cada enfermo, Senhor Deus, pelas quais intercedemos durante essa semana. Queremos que o Senhor responda a cada pedido que foi depositado nesta urna, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua soberania, mas vendo a necessidade de cada um.
Queremos pedir, Senhor Deus, para aqueles pedidos que não foram feitos, que ficaram em nossos corações, mas que o Senhor venha atendê-los, venha mover montanhas para que a tua vontade seja cumprida e o teu propósito seja feito nessa terra. Deus maravilhoso, salva-nos para o teu reino, perdoe os nossos pecados e permaneça conosco. É o que nós te pedimos, ó Deus, não porque haja mérito algum em nós, mas nos méritos do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero estar à porta para me despedir de cada um de vocês, dar um abraço e dizer a você que a alegria no céu por cada um de nós que reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus Criador. Deus há de te dar uma nova oportunidade hoje. Estarei à porta dando um abraço a você. Que Deus te abençoe.